Olá, bom dia! Tudo bem, meus amados? Espero que todos estejam bem e com saúde principalmente. Está bem? Olha, hoje nós vamos, pós-simulado, dar início ao nosso estudo, né, no nosso livro didático, lá no capítulo 2, que é intitulado Portas da Imaginação. Já observem que esse título é altamente instigante. O texto é A Porta Aberta, está lá no livro, nas páginas 24 a 26. Ele é um pouco longo, mas muito interessante. E a atividade lá na página 27, as questões de 1 a 5, ok? Antes de começarmos a nossa leitura, o nosso entendimento em relação ao texto, eu quero parabenizar aos alunos que estão enviando as atividades atrasadas e fizeram o simulado parcial que ficou um show. Adorei, certo? Amados, preciso explicar a vocês algumas coisinhas em relação às nossas notas, certo? Primeiro ponto, nós temos as nossas atividades como uma nota. Então, a primeira nota de vocês, ela é atribuída em relação às atividades que vocês nos enviam a todos os professores. No caso aqui, a minha professora de língua portuguesa. Então, todas as atividades que vocês realizam, elas são de suma importância. Por quê, professora? Porque significa que você está participando ativamente desse nosso momento, que é o ensino remoto, que você está participando da aula, compreendendo os conteúdos, realizando as atividades, enviando para o professor devidamente, fazendo as correções, né? Quando eu posto a correção no grupo, você deve fazer as suas alterações e as correções. E dessa forma, você está construindo o seu aprendizado. Então, é muito importante. Por isso que eu sempre envio lá um recadinho do coração. Falta a atividade do dia tal. Você está com todas as atividades realizadas. Aí parabenizo. Ou então faltam quase todas. Aí vou colocando os dias. Eu sempre dou esse feedback para que vocês possam estar inseridos de forma muito positiva, exitosa, nesse nosso processo de ensino-aprendizagem, que é a forma remota que é o que temos para o momento, que já vai passar. Eu creio e eu creio. Então, meus amados, a segunda nota é o que, professora? Simulado parcial, que é o que vocês realizaram. Terceira nota, simulado bimestral, que vamos realizar agora no mês de abril, ok? Então, nós estamos caminhando, concluindo a nossa caminhada para o término do primeiro bimestre. Está entendido? Certo? Então, meus amados, professora, dá tempo ainda de eu enviar as tarefas atrasadas? Dá tempo. Mas eu lhe digo, são poucos dias que nós temos para concluir todas essas atividades. O ideal era que vocês, todos, estivessem com todas as atividades em dias. Mas eu sei que acontecem imprevistos, que há situações que nos impedem realmente de, alguns momentos, cumprirmos com as nossas obrigações. Eu compreendo tranquilamente. Só não compreendo se for por preguiça. Aí eu não compreendo, certo? Mas eu sei que isso não está acontecendo. Então vamos nos esforçar e só vai dar tudo certo. Eu creio, tá bom? Então vamos lá à nossa leitura, porque tem muita coisa para ler. Capítulo 2, Portas da Imaginação. Meus amados, antes de iniciarmos a leitura, nós temos aí esse tópico, que é intitulado O que vem a seguir. É bem importante que vocês viajem nesse tópico. Por que viajar, professora? Porque ele vai exatamente nos instigar a imaginar do que vai ser tratado no texto. E essa imaginação, esse alçar de um voo na imaginação é exatamente interessante porque logo nas nossas questões, na atividade, ela faz exatamente um link com esse termo, o que vem a seguir, com esse trecho, perdão, o que vem a seguir. Então é preciso que vocês realmente façam esse voo de imaginar o que vai ser solicitado. Vamos lá? O conto que você vai ler agora foi escrito pelo britânico Sacks, em 1870 a 1916, ou seja, nascimento e falecimento.
Considerado um mestre nesse gênero literário, suas narrativas são, muitas vezes, dotadas de tom macabro e desfechos surpreendentes. Olha que legal! Em A Porta Aberta, não é diferente. Ele narra a história de Franton Luther, um homem que viaja para um retiro rural para passar por um tratamento de nervos. No entanto, ao chegar a seu destino, depara-se com pessoas de hábitos estranhos. Como você imagina que ele será recebido pelos moradores desse lugar? Meus amados, olha como é interessante esse trecho. Ele nos situa em relação ao escritor, que ele é um dos mais considerados representantes desse gênero literário, que no caso é o conto. O gênero literário é o conto. E as narrativas dele as narrativas são muito envolventes, porque exatamente trata de assuntos macabros, tons macabros, né? E eu sei que adolescente adora essa questão do macabro. E também desfechos surpreendentes, ou seja, sai do óbvio, do natural para algo surpreendente. Então deve ser bem bacana. No texto A Porta Aberta, já sabemos que temos aí quem narra, né? Ele conta, ele é o narrador da história e também participante, que é o Franton. Ele é um homem que vai viajar, vai nos ser apresentado aí em uma viagem para um retiro rural. Essa viagem em um retiro rural é para o tratamento de nervos, ou seja, estava nervoso, tinha alguns problemas psicológicos. No entanto, quando ele chega lá no destino, ou seja, ele encontra pessoas que não são comuns, hábitos estranhos. Então, dentre todas essas informações, o que vocês imaginam? Como que ele será recebido pelos moradores? Então, essa informação, essa pergunta, ela é muito importante, porque vai ser um norte para que você levante hipóteses em relação de como ele será recebido nesse lugar. De que forma? Pode ser harmoniosa? Pode ser com distanciamento, com reserva? Pode ser, vamos pensar, de forma ríspida, até ignorante, ou instigante, cheia de pensamentos. O que é que está acontecendo? Amados, um minutinho para colocar aqui nosso carregador. Faz parte do processo, não é isso? Só um minuto, para que nós não possamos ficar atrasados com nossa aula. Pronto, rapidinho, voltei. Então, vamos agora à nossa leitura para ver se nós vamos confirmar essas indagações em relação aos moradores que recepcionaram o nosso narrador e personagem Franton. Vamos lá. A Porta Aberta. Minha tia já vai descer, senhor Luther, disse uma mocinha de 15 anos, muito senhora de si. Enquanto isso, o senhor pode ir me aguentando. Franton Luther se esforçou por dizer algo adequado, algo que lisonjeasse devidamente a sobrinha ali presente, sem também desconsiderar a tia que estava por vir. No íntimo, duvidara muito do que nunca que aquelas visitas formais a uma sucessão de perfeitos estranhos fosse contribuir de fato para o tratamento de nervos a que ele supostamente estava se submetendo. Ou seja, já achou estranho o ambiente e a mocinha. Eu sei como vai ser, dissera sua irmã, quando ele se preparava para aquele retiro rural. Olha que quem está falando isso é o narrador, no caso o Franton. Você vai se enterrar por lá e não falará com nenhuma alma viva. Seus nervos ficarão no estado ainda mais lastimável.
Por isso, vou lhe dar cartas de apresentação a todas as pessoas que conheço por lá. Algumas delas, pelo que me lembro, eram bastante agradáveis. Franton se perguntava se a senhora Sampleton, a dama a quem ia entregar uma das cartas de apresentação, estava no grupo das agradáveis. Ele logo imaginou, será que essa senhora, ela está no grupo das agradáveis? Vamos lá. Franton se perguntava se a senhora Sampleton, a dama a quem ia entregar a carta de apresentação, estava no grupo das agradáveis. O senhor conhece muita gente aqui das redondezas? Perguntou a sobrinha, quando julgou que já tinha ficado tempo bastante em silêncio. Quase ninguém, disse Franton. Minha irmã passou um tempo aqui, sabe? Na casa paroquial, uns 4 anos atrás, e me deu cartas de apresentação para algumas das pessoas daqui. Fez a última afirmação num tom nítido pesar. Então, o senhor sabe praticamente nada sobre minha tia? Prosseguiu a mocinha autoconfiante. Só o nome e o endereço, admitiu o visitante. Ele estava imaginando se a senhora Sappington era casada ou viúva. Alguma coisa indefinível no ambiente da sala parecia sugerir uma habitação masculina. A grande tragédia dela aconteceu há apenas 3 anos, explicou a criança. Isso deve ter sido depois da estada de sua irmã. Tragédia? Perguntou Franton. Naquele tranquilo recanto campestre, as tragédias pareciam, de algum modo, fora do lugar. O senhor deve estar curioso para saber por que mantemos essa porta aberta numa tarde de outono, disse a sobrinha, apontando uma ampla porta que se abria sobre um gramado. Está bem quente para a época do ano, disse Franton. Mas essa porta tem algo que ver com a tragédia? Por essa porta faz hoje 3 anos. O marido e os 2 irmãos mais novos dela saíram para a caçada do dia. Nunca voltaram. Ao atravessar o pântano para chegar a seu local favorito de caçar narcejas. O que são narcejas? De posse do livro, vamos ver o que significa. São aves silvestres. Foram caçar aves silvestres. Todos os 3 foram engolidos por um lamaçal traiçoeiro. Lodaçal. Lodaçal é lugar que tem muito lodo, né? Foi por causa daquele verão horrível e úmido, sabe? E lugares que eram seguros em outros anos desapareceram subitamente sem aviso. Os corpos nunca foram encontrados. Essa foi a parte mais horrível de tudo. Aqui, a voz da menina perdeu o tom autoconfiante e se tornou trêmula, humana. A pobre tia sempre acha que eles vão voltar algum dia. Eles e o pequeno Spaniel. Meus amados, essa palavra significa a raça de cães de caça. Spaniel castanho, que se perdeu com eles e que vão entrar por essa porta, como costumavam fazer. É por isso que a porta é mantida aberta toda a tarde até cair da noite. Pobre tia querida. Ela me contou várias vezes como eles saíram. O marido com a capa de chuva branca nos ombros e Rony, o irmão mais novo, cantarolando. Beste, por que você pula? Como sempre fazia para caçoar dela, porque ela dizia que aquilo lhe dava nos nervos. O senhor sabe, às vezes, em tardes calmas e tranquilas, como esta, tenho quase a horripilante sensação de que todos eles vão entrar por aquela porta. Ela se deteve com um leve tremor. Foi um alívio para Franton quando a tia interrompeu sala dentro com um redemoinho de desculpas por ter se demorado. Tomara que Vera tenha distraído o senhor, disse ela.
Ela foi muito interessante, afirmou Franton. Espero que o senhor não se incomode com a porta aberta, observou a senhora Sampleton, com vivacidade. Meu marido e meus irmãos estão voltando para casa direto da caçada e sempre entram por ali. Sairão atrás das narcejas no brejo hoje, de modo que vão fazer uma bela bagunça nos meus pobres tapetes. Bem do jeito de vocês, homens, não é? Ela emendou alegremente acerca da caça e das escassezes de aves, e sobre as perspectivas do inverno quanto a patos. Para Franton aquilo era simplesmente horrível. Eu imagino como ele estivesse se sentindo. Fez um esforço desesperado, apenas parcialmente bem-sucedido, para desviar a conversa para um assunto menos macabro. Estava consciente de que sua anfitriã lhe dava apenas um fragmento de sua atenção, e os olhos dela estavam constantemente espreitando. Por trás dele, a porta aberta e o gramado além. Sem dúvida, foi uma infeliz coincidência ele ter de fazer sua visita naquele trágico aniversário. Imagino, coitado do senhor Franton. Achou de visitar a senhora exatamente quando fazia 3 anos do desaparecimento das 3 personagens. Os médicos concordaram em me receitar repouso absoluto, ausência de excitação mental e abstinência. O que significa essa palavra, amados? Ato de privar-se de algo. Então, privar-se de qualquer coisa semelhante a exercício violento, anunciou Franton, valendo-se da bem conhecida suposição de que os perfeitos estranhos e os recém-conhecidos são ávidos por saber o menor detalhe das dores e enfermidades das pessoas, sua causa e tratamento. No que diz respeito à dieta, não concordam tanto assim, continuou. Não, disse a senhora Sampleton, numa voz que só substituiu um bocejo no último instante. Então ela subitamente se iluminou em atenção alerta, mas não para o que Franton estava dizendo. Lá vem eles, finalmente! Exclamou ela. Bem na hora do chá, parece que estão cobertos de lama até os olhos. Franton teve um ligeiro arrepio e se virou na direção da sobrinha com um olhar que pretendia expressar solidária compreensão. A menina mirava fixamente a porta aberta com os olhos estupefatos de horror, num choque gelado de medo inominável. Franton deu meia volta em seu assento e olhou na mesma direção. Na luz mortiça do crepúsculo, mortiço, que está apagado, sem brilho, crepúsculo ao entardecer. 3 figuras atravessavam o gramado rumo à porta. Nossa, gente, que macabra! Todas carregavam armas nos braços, e uma delas trazia o fardo adicional de uma capa branca jogada sobre os ombros. Um espaniel castanho e fatigado não saía de junto de seus calcanhares. Sem fazer ruído, aproximaram-se da casa e então uma voz jovem e rouca cantarolou de dentro do anoitecer. E então, Beste, por que você pula? Franton agarrou ferozmente sua bengala e seu chapéu. A porta de entrada, o cascalho do jardim e o portão da frente foram etapas imperceptíveis em sua fuga desabalada. Ou seja, ele correu muito. Um ciclista que passava pela rua teve de se afundar na cerca viva para evitar uma colisão iminente. Iminente quer dizer que está a ponto de acontecer. Cá estamos, querida, disse o portador da caça de chuva branca, da capa de chuva branca, entrando pela porta.
cheios de lama, mas quase toda seca. Quem era aquele que disparou para fora assim que aparecemos? Um homem esquisitíssimo, um tal de senhor Nutter, respondeu a senhora Sappleton. Só sabia falar da própria doença e saiu em disparada sem uma palavra de adeus ou de desculpas quando vocês chegaram. Alguém poderia até pensar que ele viu um fantasma. Nossa, gente, que engraçado. Quero crer que foi o Spaniel. Sobrou pro cachorro, né? Disse a sobrinha calmamente. Ele me contou que tem horror a cães. Eu não lembro disso, não. Vocês lembram? Uma vez foi perseguido dentro de um cemitério. Nossa, ele contou isso? Em algum lugar à margem do Ganges, por um bando de vira-latas, e teve de passar a noite numa cova recém-cavada. Com os bichos rosnando, latindo e babando bem acima dele. É o bastante para acabar com os nervos de alguém? O romance improvisado era a especialidade dela. Olha que Vera, ela foi muito criativa aí para justificar a saída do senhor, né, Nútil, da casa de forma disparada. Então, amados, nós temos aí nesse conto maravilhoso, muito intrigante, adorei, espero que vocês também tenham gostado. Agora vamos para as nossas questões. Para entender o texto, vamos entendê-lo. Copia as 5 questões, tudo, inclusive o trechinho da 5ª, certo? Preferencialmente, amados, copia com caneta, responde com lápis usando seu caderno, nada de usar o livro para responder. Primeira questão. A recepção das moradoras ao senhor Nútil foi aquela que você havia imaginado antes da leitura do conto? Olha lá o trechinho que nós conversamos antes da leitura, que é importante que nós pudéssemos imaginar e levantar hipóteses. Exatamente a questão 1 vem nos abordar essa informação. Ou seja, o que você imaginou antes da leitura do conto foi confirmado? Sim ou não, mas tem que comentar, tem que justificar. Ou seja, professora, sim, porque eu pensei isso, isso e isso, e aconteceu durante o conto, eu percebi que aconteceu. Não, não foi de acordo com o que eu imaginei, porque eu pensei isso e aconteceu isso. Tem que justificar, ok? Questão 2. No início do conto, sabemos da viagem que Phantom Nútil faz para um retiro rural e da visita à senhora Sampleton. Ok. A. O que leva o senhor Nútil a fazer essa viagem? Tranquilo, nós identificamos logo no início do texto. É preciso, meus amados, que vocês façam uma segunda leitura. Não fiquem só com a minha leitura, está certo? Então, você vai responder no item A da 2 o que levou o senhor Nútil a fazer aquela viagem. B. Porque ele vai visitar a senhora Sampleton. Por quê? Houve um motivo. Alguém fez algo ou entregou algo para que ele fosse visitar a senhora Sampleton, certo? C. Como ele fica sabendo desse local? Quem indicou a ele? Tá bem? Item D. Como o senhor Nútil, aliás, item D de dado. Como o senhor Nútil se sente ao chegar à casa da senhora Sampleton? Ele se sentiu como? Alegre, triste, intrigado? Como se sentiu? Desconfortável? Não sei. Identifique no texto um trecho que comprove sua resposta. Você vai colocar o seu entendimento em relação à chegada dele à casa da senhora Sampleton e vai copiar um trecho. Preste atenção, amados. Você tem que retirar um trechinho que confirme sua resposta. Quando nós vamos retirar o trecho de um texto, o que é que nós temos que ter cuidado? Retirar tal qual está lá e colocar as aspas para identificar que o trecho foi retirado do texto e não é sua criação. Está bem? Terceira questão. Em que espaço a história acontece? Qual é o espaço? Qual é o ambiente? Qual é o lugar? 4. Em que período de tempo ocorrem as ações narradas? Manhã, tarde ou noite? 5. Releia o início do conto. Façam esse trechinho, certo? Minha tia já vai descer, senhor Nútil, disse uma mocinha de 15 anos, muito senhora de si.
Enquanto isso, o Senhor pode ir me aguentando. Ok. Item A. Qual é o significado da expressão senhora de si? O que é que essa expressão significa, amados? Senhora de si quer dizer o quê? Que ela se achava como? Então, coloquem aí. B. Pode pesquisar, professora? Pode, meus amados. A internet está aí para nos auxiliar. Tá bom? B. O que essa expressão antecipa sobre a personalidade da personagem Vera e que o leitor percebe ao longo do conto. Ou seja, a moça de 15 anos é Vera, está perguntando a você o que essa expressão senhora de si antecipa sobre a personalidade dela e que o leitor percebe ao longo do conto. Ou seja, se essa personalidade dela, que se mostra com essa expressão senhora de si, ela foi comprovada, ela foi percebida ao longo do conto, ok? Item C. No segundo parágrafo, você vai diretamente ao segundo parágrafo para responder esse item. Identifique 3 expressões que revelam ao leitor que o Sr. Nútil tem uma personalidade oposta à de Vera. Oposta é contrária, que não combina, que é divergente, certo? Então, quando vocês forem tirar essas expressões, retirem lá no segundo parágrafo. No segundo parágrafo, vocês vão retirar essas 3 expressões que revelam que o Sr. Nútil tem uma personalidade diferente, ou seja, contrária, oposta à de Vera. Está bem, amados? Meus amores, qualquer dúvida, veja a videoaula novamente, tá certo? Eu percebo em algumas perguntas, em alguns áudios, que infelizmente alguns alunos eles não dão a devida atenção na videoaula, certo? Eu faço questão de explicar, não tem problema, mas eu também gosto de perceber nas perguntas que o aluno assistiu à aula e não que ele está apenas perguntando por não ter a atenção devida para assistir à aula. Porque muitas vezes as perguntas que são enviadas a mim, eu as respondo durante a aula, certo? Então, qualquer dúvida, vê novamente o vídeo, né, que tem aqui a nossa aula, e faz com muito carinho a nossa atividade, envia até quarta-feira, olha as datas, tá bem, amados? E eu quero que vocês fiquem todos com a presença de Deus na vida de vocês, no lar, se cuidem, não saiam de casa, cuidem-se, porque é bem delicada a situação. E agradeçam a Deus por ter um teto. Sejam gratos a Deus pela vida. Está bem? Que o Senhor Jesus habite no lar de vocês e que tenhamos uma semana de muita paz. Um abraço e um beijo. Até a próxima aula, tá bom?